Boa noite, turma, tudo bem? Então, dando continuidade aos nossos hormônios hipofisários, ou seja, aqueles hormônios que são produzidos lá na hipófise, nós vamos ver hoje, então, o hormônio responsável pelo crescimento, e ele é chamado de GH, ok? Então, o hormônio do crescimento, GH, recebe essa sigla, tá? GH, porque em inglês o nome dele é Growth Hormone, e ele é produzido pela hipófise, né? Como nós estamos vendo. Ele é o meio, tá? É o hormônio mais abundante produzido pela adenohipófise, tá? Ele vai estar responsável por todas as células, cada cantinho do nosso organismo. Esse hormônio vai ter a sua influência, direta ou indireta, ok? Esses hormônios da adenohipófise, eles vão ter uma influência, tá, dos hormônios estimuladores, produzidos também lá no hipotálamo, mas também vão ter os seus influenciadores, tá, neurotransmissores, serotonina, dopamina, acetilcolina, noradrenalina, hormônios periféricos, a insulina, glicocorticoides, todos eles, consequentemente, vão ali, dependendo da sua produção, vão ter uma alteração na síntese do GH, tá? A elevada concentração de GH no nosso organismo pode promover a redução dos estímulos, então a sua síntese lá na adenohipófise. Então, o nosso organismo vai, né, dizer, olha, tem muito GH no organismo, pode parar a produção aí, chega de GH, e isso vai fazer com que tenha uma redução brusca de GH, sendo que precisava, né, de uma quantidade normal desse GH, e ele teve uma parada nessa produção, e então pode ser que tenha ali uma influência na interação ali, tá, dos receptores dos tecidos corporais, em todos os mecanismos e todos os órgãos, tá? Pode ter aí uma interferência no crescimento do indivíduo. O GH, então, como eu falei, é o hormônio mais abundante produzido pela adenohipófise, porque ele, né, tá atuando em todas as células, todos, né? E ali em específico ali os músculos esqueléticos, fígados, rins, pâncreas, coração, intestino, pulmão e cérebro, ou seja, nossos órgãos vitais, vai ter uma grande influência do GH. Boa parte do GH encontrada na nossa corrente sanguínea, tá? Ele vai ter uma influência e vai estar ligado a essas proteínas transportadoras específicas. Então, essa produção de GH vai ocorrer em um adulto, né, naquele ciclo circadiano que a gente falou, lembra? Então, a maioria dos nossos hormônios vai ter uma grande influência com o nosso ciclo circadiano, ou seja, ele precisa do nosso sono, do nosso descanso para que ele tenha a sua liberação. Então, é a mesma coisa com o GH, a parte principal. Se o indivíduo, ali, uma criança, quer crescer, quer ter um bom desenvolvimento, sono, o melhor remédio para ele. Lógico que nós vamos ver ainda que algumas crianças vão poder apresentar alguns distúrbios que possam fazer com que esse hormônio não seja produzido. Mas todas as crianças, todos, né, adolescentes devem dormir bastante. Por isso que por isso que o sono desses indivíduos devem ser uma quantidade maior do que a gente, né? Pode ver o bebezinho. O bebezinho, logo que ele nasce, ele passa praticamente o dia dormindo, a noite dormindo. Ele acorda apenas para amamentar. Exatamente porque ele precisa de uma produção maior, tá? Ali de GH, porque ele tá crescendo, ele tá se desenvolvendo. Então, o cérebro precisa crescer. Não é só os ossos, tudo precisa crescer, tudo precisa ter um equilíbrio. Então, todas as células do corpo da criança, ela precisa se expandir, precisa, né? Então, os ossos o interior, né, dos ossos vão crescendo, as células dos órgãos vão crescendo, o cérebro vai crescendo, a nossa pele vai crescendo, todas as células, todos os órgãos, tudo vai crescendo, tomando uma proporção. Por que quando a gente vai crescendo, os nossos órgãos não ficam pequenininhos, né? Nosso coração não fica minúsculo, igual era quando a gente era um bebê. Porque teve esse hormônio do GH atuando em todos os órgãos para que esses órgãos possam suportar e ter, né, a carga necessária que vai vir ali, todo o sangue, tudo, para poder
eu ter uma sobrevivência boa. Então, pode ver, pessoas que têm ali, às vezes, um órgão diminuído, o quanto que sofre um rim, tem que fazer hemodiálise, tem às vezes que fazer transplante. Então, os órgãos, a existência, né, desses órgãos acompanhando todo o restante do corpo é feito pelo hormônio GH. Foi feito um estudo fisiológico sobre essa produção do GH e foi feito assim, foi diagnosticado que os homens eles têm uma menor concentração nessa produção do GH do que as mulheres. Então, nós mulheres somos um pouco mais privilegiadas, tá? Nessa produção de GH, que a gente tem uma maior produção de GH, e os homens eles vão apresentar uma maior concentração no período noturno. Lógico, a gente, durante o dia, eu coloquei ali, né, que a gente vai ter uma produção nesse ciclo circadiano de 0,5 miligramas, tá? Pra gente ter durante o dia, na hora do nosso sono, a liberação dele. Mas durante o dia, pode ser que a gente tenha também pequenos picos de liberação desse hormônio, se necessário, né? Esse hormônio, tá? Ele vai, conforme a gente vai crescendo e a gente vai ficando mais velho, esse hormônio, ele vai diminuindo, tá? Então, ele vai tendo uma menor produção. Então, uma criança, um recém-nascido, ele vai ter uma produção muito maior do que uma pessoa de 20 anos. Uma pessoa de 20 anos vai ter uma produção muito maior do que uma pessoa de 60 anos, tá? Então, tudo vai ser equilibrado conforme a idade do indivíduo. Como eu estava falando, né? A concentração é bem maior na mulher e no homem pode ser também maior durante o período do sono, mas mesmo nessa maior parte que o homem vai produzir durante o sono, a mulher ainda consegue ter uma secreção maior desse hormônio. Então, como eu disse, né, existem inibidores e também existem estimuladores da produção do GH. Eu coloquei aqueles nomes lá, mas é lógico que aquilo acaba, às vezes, um nome muito difícil, a gente acaba tendo um pouquinho mais de dificuldade para entender. Mas é tudo pra gente... Aqui eu trouxe uma coisinha mais mastigadinha, tá? Alto teor glicêmico, ou seja, muito açúcar no sangue, altas quantidades de ácidos graxos, obesidade, insônia, tá? Ir dormir muito tarde. O indivíduo acaba... Então, tendo uma diminuição ou até um bloqueio, tá, na produção desse GH, o sono é o fator mais importante para a produção do GH. E se o indivíduo não está dormindo, né? Eu vejo assim bastante adolescentes indo dormir tarde, jogando e assistindo televisão. E hoje em dia, né, as crianças parecem que não querem mais ir dormir. Isso tudo vai influenciar no seu crescimento, tá? Então, essa produção de GH pode ser inibida dependendo desses fatores. Quantidade de cortisol, tá? Então, tem vários fatores. Então, lembra, o cortisol também precisa dormir. Então, são várias chavezinhas que vão interferindo. Um hormônio interfere no outro e outro e outro. E se você deixa, tá, de estar dormindo, de estar fazendo... que o principal para os hormônios é sono e descanso. Então, se a criança ali não está indo dormir na hora certa, ela vai, então, ter ali um probleminha no crescimento. Então, os estimuladores nada mais são do que, né, a troca, o inverso do que inibir. Então, baixo teor glicêmico, então a pessoa está ali, não baixo de falta, né, mas no equilíbrio. Então, a pessoa está com pouca quantidade de açúcar, o que é o suficiente, pouca quantidade de ácidos graxos, ela vai dormir cedo, na hora certa, entre 9h30, 10 horas, ela tá indo descansar, tá indo dormir e tá dormindo gostoso. O sono, vou repetir mais uma vez, é o fator mais importante para estimular a produção de GH. Então, a deficiência de GH em crianças, ou seja, a quantidade diminuída, tá, ou em excesso de GH pode causar muitos problemas nas crianças. Então, no caso da diminuição da produção de GH, que pode ser, tá, ela pode ser originada por problemas genéticos, ou seja, herdou isso, né, dos seus pais, teve algum trauma no parto, ou também por tumores na região da hipófise. Então, aí não vai ser só
a produção do GH, mas também de falta de outros hormônios, e isso vai ser identificado, então, em outros exames também. E isso vai fazer com que, tá? Quando essa criança tem essa diminuição da produção de GH, ela vai fazer com que a criança seja, né, anã. Ela vai conseguir a estatura até 1,20 m. Os seus órgãos, né? A gente vê ali os bracinhos, as perninhas às vezes são atrofiados, né? Tem aquele... Não acompanha muito o crescimento, então pode ter, então, um nanismo. O excesso, tá, do GH também no organismo pode ocasionar o gigantismo. Então, a pessoa vai crescendo e assim, não tem limite. Se a pessoa não parar de crescer, ela pode ir a óbito, tá? Então, tem pessoas que têm uma altura muito excessiva, tá? E chegam nessa altura e para. Não, o excesso, né, de produção do GH para. Então, ele cresceu, virou gigante e, né, o GH parou ali, conseguiu, às vezes por médico, conseguiu fazer essa inibição. E agora tem indivíduos que não tem essa parada, então tem que ser feito o uso de medicamento, sim, porque senão essa pessoa com certeza vai a óbito. O que esse hormônio em excesso faz? Ele aumenta a nossa massa magra e diminui o excesso de gordura. Ele aumenta os músculos, então ele deixa a musculatura, né, toda ali bem trabalhada. Porém, o que muitas pessoas têm feito uso da forma, porque existe o GH, tá, para tratamento de pessoas que não têm o GH no organismo, tá? Para crianças que não têm o GH, tem o GH na forma sintetizada. Então isso é comercializado, tá? Para pacientes que precisam realmente da síntese, né? Da produção desse GH. Só que o que acontece? Muitas pessoas que fazem academia acabam fazendo uso desses medicamentos para que, né, tenham então, porque, gente, é miraculoso. Realmente a pessoa perde gordura, seca, fica ali só virado em músculo, ganha muito músculo e muita gente, ela se associa, tá, ao efeito, tá, não ao que ela causa, mas ao efeito, assim, físico da pessoa, como se ela tivesse tomado bomba, então é muito rápido o processo. Então, muitas pessoas que fazem academia acabam fazendo uso do GH para ter um corpo muito mais malhado, sem muito tempo de esforço físico ali na academia. Só que o que acontece? Pessoas que fazem isso, o GH, ele funciona, lembra que eu falei? Ele funciona em todas as células do organismo. Então, assim como ele vai crescer, vai fazer toda essa função, né, de musculatura, tira a gordura, deixa a pessoa maravilhosa, ele também vai estar estimulando as células a crescer, certo? E se a pessoa tem uma célula cancerígena dentro do seu organismo, ou qualquer que seja um tumor, um cisto, qualquer outro problema, ela pode, então, o GH com certeza, tá? Com certeza ele vai fazer com que essas células cancerígenas também aumentem, tá? Esses tumores aumentem, cistos aumentem. Então, o que ela tiver também de problema vai ter um desenvolvimento, tá? Que se a pessoa não tivesse tomado, às vezes nunca nem ia se desenvolver, tá? Ou era algo que ia se resolver muito rápido, ia ali, né? Ou ia demorar um tempo maior, mas a pessoa ia conseguir se livrar. Mas independente, a pessoa fez o uso do medicamento que fez como que fosse uma explosão. Assim como ela secou e ficou bonita, rápido, pegou peso, pegou músculo, assim também vai ser com as coisas ruins que tiver ali. Vai crescer, vai desenvolver tumor, o que tiver. Então, existem casos de pessoas que atingiram o seu corpo tão desejado, mas que após 6 meses de uso morreram. Por quê? Porque desenvolveu um tumor, generalizou no corpo inteiro e morreu. Não teve nem tempo da pessoa tentar se salvar. Então, é algo que não é nem um pouco indicado para as pessoas usarem. É somente um médico dizendo para o indivíduo, tem que ser feita uma bateria de exame para ter certeza que, né, o indivíduo precisa fazer o uso do GH, tá? Então,
é um hormônio que, se em excesso, tá? Aqui eu também trouxe, ó. Em excesso ele também provoca deformações no corpo, tá? Aumento do nariz, lábios, mãos, pés. Então imagina o que ele faz com as coisas ruins também. Se até nariz, boca, lábio, dedo, tudo, mão, ele acaba aumentando. Então fica aí, né, pra gente saber essa dica. O diagnóstico desse hormônio vai ser feito pela identificação do IGF-1, tá? Que é um hormônio que estimula a produção do GH. Então, os dois estão andando sempre junto. Quando não é possível identificar no exame de sangue a presença do IGF-1, então é feito uma provocação para que haja essa liberação dele no sangue para então ser diagnosticado a presença, tá? Do GH, qual é o nível, como é que tá a situação do crescimento. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu sei que às vezes tem alguns terminhos que a gente ainda tem que esclarecer melhor, mas não se preocupa. Se você ficou com alguma dúvida, deixe já nos comentários que na próxima aula eu já explico um pouquinho mais. Ficou essa questão do IGF-1 que eu ainda tenho que explicar um pouquinho melhor para vocês, mas eu vou ainda trazer mais debulhadinho, tá? Mais explicadinho na próxima aula. Deixa nos comentários aí se você tem alguma dúvida, tá? Para que a gente possa estar trazendo na próxima aula para vocês já explicadinho. E as dúvidas também pode anotar no caderno, mandar por e-mail, para a gente estar conversando na nossa próxima aula online, ok? Boa aula para vocês, continuo aqui com vocês nos comentários e tenham um bom restante de aula.